Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Minha História, aqui na Produtora 76, onde você pode trazer muito conteúdo, compartilhar sua história, falar de negócios e transformar a vida de muitas pessoas através do seu conhecimento. Hoje eu estou aqui com uma pessoa super especial que vai falar de um assunto que eu tenho certeza que todo mundo já passou ou conhece alguém que já passou por uma situação dessa, que são golpes cibernéticos. Eu estou aqui com a doutora Gisele Correia e a gente vai falar muito sobre isso. No final, a gente vai deixar o Instagram dela. Se você quiser saber mais ou se você tiver passado por um golpe e precisar de ajuda, é só falar com ela, tá bom? Doutora, seja bem-vinda. Estou muito feliz em poder conversar com você e falar de um assunto que é tão atual, apesar de ser tão complicado na vida das pessoas, né? Mas antes da gente começar a falar disso, queria que você se apresentasse para o público, contasse um pouquinho aí da sua trajetória e como é que você chegou nessa área do direito. É um prazer muito grande estar aqui, Karen. Agradeço demais pelo convite. Então, meu nome é Gisele, eu sou advogada. Eu atuo na área há mais ou menos 27 anos, porque eu faço estágio desde o primeiro ano. Eu vim de uma família muito humilde, meu pai é órfão de mãe, teve uma dificuldade muito grande, morou na rua, enfim, mas se superou, criou os filhos e todos são formados. E eu sempre tive vontade de entrar para a área do direito. Era um sonho do meu pai e acabou passando para mim. Talvez essa vontade que ele tinha e nunca teve oportunidade. E eu venho falar de um assunto muito sério, que inclusive tem causado até suicídios e a gente não sabe, porque isso não é divulgado na mídia. Com relação à minha história com os golpes, tudo começou quando eu tive um golpe na família. A minha mãe sofreu aí uma situação muito constrangedora e aquilo acendeu para mim uma necessidade de alertar as pessoas. Então, eu entendo que o direito também serve para isso. Porque nós, como profissionais de direito, a gente sabe se a pessoa tem como recorrer de um golpe ou não. Mas muitas vezes ela sente tanta vergonha de contar até para os familiares que ela passou por um golpe, que ela sofre sozinha, ela assume os prejuízos sozinha e aquela mágoa se transforma em depressão e muitas vezes até no suicídio. Tem casos que são cômicos até, mas a grande maioria é muito sério. No meu escritório, eu sempre fiz direito empresarial, né, faço até hoje, que também se associa aos golpes. Por exemplo, compliance. Eu faço compliance empresarial. Para quê? Para evitar golpes, para evitar fraudes e principalmente uma prevenção de litígios. Então, a gente acaba investigando. Eu sou quase uma investigadora. Legal. A gente investiga tudo. Então, hoje eu duvido até da própria sombra. Então, a gente vai entrar aí nos detalhes, eu vou dar exemplos e algumas dicas. Como que as pessoas podem se alertar? Claro que nem tudo na vida que é bom é um golpe. Mas hoje eu diria que 90% do que te propõem, que é muito fácil, viu? Meus queridos ouvintes, é golpe. E eu vejo que hoje, né, pelo fato aí das redes sociais, das comunicações, né, as pessoas estão cada vez mais ali, WhatsApp, né, interagindo, né, leva as pessoas, às vezes, a criar, né, uma imagem que não condiz com a realidade, né? Ela olha aquilo e ela imagina que aquilo é real. Você está falando isso e eu lembrei de uma situação que eu vi no Instagram, que eu falei, gente, os caras são muito, muito bons. Eles pegam um trecho de um vídeo da Angélica falando, deve ser de alguma propaganda, alguma coisa que ela gravou anteriormente, e fala assim, algo desse tipo, eu tenho uma promoção super legal para você aqui, vou te contar um negócio muito bom, e entra uma venda de umas malas de viagem da Farm, falando, você só vai pagar pela mala R$1 e o frete. E você olha, é tão perfeito. Ali, até tem um pedacinho da fala dela, a gente estava conversando esses dias sobre isso, que eu acho que tem até inteligência artificial ali para fazer, né? A voz dela ali, a frase. E é tão perfeito que você olha e fala, gente, é a Angélica que gravou. E tá bombando no Instagram. E a pessoa vai ali e coloca, eu quero comprar agora um negócio assim, e cai lá num meio de pagamento que a pessoa vai pagar.
E nunca vai receber a bendita mala de R$ 1, né? E a mala é super bonita. E se você realmente não parar e falar, pera, gente, quem é que vai vender uma mala novinha, né? Direto da loja por R$ 1, de uma marca conhecida, Sim. né? Então eu vejo que às vezes as pessoas elas criam, né, um desenho, né? Imagina que aquilo é real. Ela olha ali no Instagram pessoas, né, falando de situações de vida. Ah, eu fiquei milionária, eu fiz isso, não sei o quê. Mas aquilo não é a realidade, né? E o que que você acha que leva as pessoas a se envolverem a tal ponto nesses modelos, nesses golpes, da pessoa não parar para pensar que realmente aquilo, pera, tem alguma coisa errada? Como é que estão me contatando? Infelizmente o que acontece, Karen, as pessoas hoje estão muito ansiosas. Eu sempre falo, o depressivo se preocupa com o passado e o ansioso se preocupa com o futuro. E nós, com a internet, a gente é muito acelerado. A gente quer tudo para ontem. Eu sou da época que a gente tinha o MS-DOS, que a internet era de escada. Ai, tava falando disso ontem. Então, assim, era de escada e a gente tinha paciência de esperar. A gente nem tinha internet, eu não tinha internet. Internet, para mim, é uma inovação. Agora, essas crianças, adolescentes e até as pessoas idosas que não têm muito conhecimento, querem tudo para ontem. Então, o que eu acredito que leva essas pessoas a esses golpes? Primeiro, a ansiedade. Segundo, a vontade de ter um ganho muito fácil. Porque nada é fácil. Tudo que for fácil, eu desconfio e a pessoa deve desconfiar. É uma grande dica que eu deixo. Então, a pessoa vê um anúncio como esse, uma mala conhecida por R$ 1, mais o frete. Eu vou mais além, tá? A pessoa vai pagar R$ 1, não vai receber. E qual é o objetivo do fraudador? Muitas vezes, ele não quer pegar o seu R$ 1. Tudo bem que se ele pegar 1 milhão de pessoas que dê R$ 1 para ele vai receber R$ 1 milhão mais o frete. A gente não deve esquecer que a pessoa também está pagando o frete, que é em torno de R$ 20. Mas o objetivo, normalmente, da pessoa que está aplicando um golpe é pegar os seus dados. Hoje, o que é muito caro no mercado para as grandes empresas e indústrias, no mercado brasileiro mundial, são dados. Exatamente. É caríssimo você ter dados das pessoas. Então, o iFood tem muitos dados, essas empresas de compra pela internet têm muitos dados, Mercado Livre, todos esses, né? Shopee, eles querem os seus dados, eles vendem, inclusive, os seus dados. Aí veio a LGPD, que aí é um outro podcast que a gente pode até fazer, né? Que preserva ou não os seus dados. Por que é tão sério? Quem nunca recebeu um boleto falso pelo e-mail? Gente, eu já recebi vários. Pois é, com todos os seus dados. O boleto é idêntico, então. E como que a pessoa adivinhou os seus dados? Ela adivinhou que você morava no condomínio XYZ? Ela adivinhou que o seu nome completo? Ela adivinhou o seu cadastro? Ela adivinhou o seu endereço? Não. Alguém passou para ela. Houve uma violação dentro dessa empresa. E não foi de forma diferente. Com relação à mala, não tenho dúvida. Primeiro, deve ser pago só no cartão de crédito. Sim. Aí ele já pega seus dados ali. Aí começa a sua dor de cabeça. Então, isso é muito sério. Porque às vezes a pessoa não vê, a pessoa só vai se dar conta que era uma fraude quando vem a fatura. Se ela não tem aquelas mensagens automáticas, né? Que normalmente a gente paga para receber do cartão de crédito. Eu tenho isso habilitado. Mas é pago, todos. né? Agora, a grande vantagem hoje é que a jurisprudência tem entendido que bancos e operadoras de cartão de crédito são responsáveis solidariamente, viu, meus queridos ouvintes? Se vocês passaram por algum golpe, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que o banco responsável pelo recebimento da sua fatura, assim como o cartão de crédito, são solidariamente responsáveis pelo cancelamento daquela cobrança e, eventualmente, indenização por danos morais, dependendo da prova do dano, caso você tenha sofrido. Então, isso é muito importante, porque as pessoas recebem, muitas pessoas já pagaram boletos altíssimos, outros nem tanto, e não vão atrás do seu direito, porque acham, eu vou aonde atrás do estelionatário? Que muitas vezes as contas que eles usam também são contas de laranjas. São contas não falsas, são né? Contas verdadeiras, mas existem pessoas que são verdadeiras. Faz uns 2 meses, aproximadamente, eu recebi ligação de uma mãe, de uma adolescente, que recebeu uma intimação da Polícia Civil, embora seja menor de idade, mas aí ela ia ser acompanhada pela família. A conta dela, ela tinha uma conta de estudante. E ela estava utilizando essa conta para receber Pix de fraudes.
Aí, quando nós fomos descobrir, a mãe não acreditava naquilo, mas ela estava envolvida. Ela estava envolvida, ela arrumou um namoradinho que criou uma página falsa na internet, muito parecida com quem vende eletrônicos, eu não posso citar nomes, porque o processo corre em segredo. E era idêntica à página. Então, ele vendia, por exemplo, um iPhone, que custa R$9.000, ele dizia que tinha uma promoção e que a pessoa ia pagar R$3.000. Nossa! E as pessoas compravam e nunca recebiam. E era um Pix, só existia essa promoção se fosse Pix. Agora, você veja como as pessoas são ingênuas. Porque se eu estou comprando um exemplo, eu estou comprando lá da Amazon um produto. Quando eu vou fazer o Pix, eles têm a própria operadora de recebimento de valores. Sim. Agora, se eu estou fazendo um Pix num CPF, tem uma pessoa física vendendo um iPhone, se passando pela empresa, será que não passa pela cabeça da pessoa que aquilo é fraude? Mas é isso que eu falo, a ansiedade é tão grande que ela faz o Pix e não percebe que ali é uma pessoa física. Ela olha a chave Pix ali, que normalmente eles mandam, e não é um CPF, obviamente, é uma chave que você copia e cola, só que aparece o nome de pessoa física. Só que a ansiedade de ter esse ganho acelerado, uma vantagem muito fácil, rápida, é tão grande que ela fica cega. Ela não olha para quem ela pagou. 99% das pessoas que caem em golpe poderia ter evitado o golpe se tivesse 10 segundos de discernimento do que está fazendo. De olhado ali, né? 10 segundos, 10 segundos. E olha, analisa o que você está fazendo. E eu tenho certeza que você vai conseguir evitar a perda desse dinheiro. Porque não está fácil para ninguém. Não. E esses são dos golpes comezinhos, os que eu identifico como os menos gravosos. Porque existem golpes ainda mais sérios, como, por exemplo, um sequestro falso. Você pode infartar a mãe da pessoa. É verdade. Eu tive uma cliente, só para você entender como os bandidos são bem articulados. Ele foi na fila do cinema, olha, na fila do cinema. Ele levou, eram vários, umas 4 pessoas. Levou uma prancheta, cada uma delas, com uma camiseta, como se fosse de uma empresa, as camisetas iguais. Falando que tinha uma promoção, que as pessoas tinham que responder um questionário, que elas ganhariam um curso gratuito. Lá numa escola, que não existia também, mas a pessoa está na fila, vai investigar? Não vai. Não. Né? Aí pegava o nome da pessoa, o endereço da pessoa, Nossa. o e-mail da pessoa, o telefone da pessoa. E a pessoa respondia, eu vou ganhar um curso, né? A gente vai entrar em contato. Nisso, na prancheta, o que a pessoa também fazia? Anotava, ele está com uma calça jeans, uma camisa vermelha, um tênis azul, está acompanhado de fulana de tal. E lá perguntava onde ele trabalhava, qual a idade dele, tudo. E Fazer uma ficha ali. A pessoa, na inocência, acaba respondendo. Dentro de um shopping, quem é que vai desconfiar que tem bandido lá dentro? Tá, a pessoa entra no cinema, o que a pessoa normalmente faz no cinema? Desliga o celular ou põe no avião. Pronto. Aí o que eles faziam? Começavam a ligar para casa das pessoas. Olha, eu sequestrei seu filho, Nossa. Ele tá com uma camisa azul, ele tá com uma calça jeans, ele mora em tal endereço, ele trabalha em tal local. E aí, Nossa. ao fundo, tinha um grito. Ai, mãe, pai! A pessoa se desespera. Fala, olha, eu quero agora. Se você ligar para alguém, eu quero um valor X na conta. Se você desligar o telefone, eu vou matá-lo. Imagina uma pessoa idosa recebendo uma ligação como essa. Eu tenho filhos também. Enlouqueceria. Então, é sério. Essa pessoa que me procurou teve a calma, a paz de espírito, porque o marido estava perto. É um parente meu, tá? O marido estava perto e falou, calma, fica no telefone, que eu vou lá no meu celular e vou ligar para ele. Era filho do casal. Aí ligou. E por graça divina, ele atendeu. Falou, o que está acontecendo, pai? Aí ele, aí a minha mãe descascou, minha mãe, ó, a parente nossa, tô até falando da minha mãe do golpe, descascou o bendito lá na internet e desligou, obviamente, o telefone, né? Mas desligou. Imagina quantas pessoas que Pagaram. não têm essa calma. Eu tá sozinha em casa. Ou tá sozinha, né? E no desespero vai fazer. Eu falo porque a minha mãe, a gente fala muito, né? Mãe, tem golpe. Mãe, não atende. Aí minha mãe é super... Aí ela desenvolveu um método. A pessoa liga e fala assim, ó, eu sequestrei, porque ela tem filhas e filho, né? Nós somos em 3 irmãos. Então,
Ah, eu sequestrei o seu filho. Ela fala, o Antônio? Ah, Que olha, não é nada a ver com o nome, né? super O inteligente. Antônio dela. Ah, tá bom, vai, desliga. Então ela fala um nome que não existe, Sim. né? Ela fala coisas aleatórias e a pessoa que tá do outro lado confirma porque acha que a pessoa realmente tá no desespero. Mas Sim. eu falo, a minha mãe. Adorei uma a sua mãe. exceção, porque no seu nervoso, Sim. você vai entrar na conversa. Sim. E esses golpes, eles mexem com isso, né? Eles mexem com o emocional da pessoa. O da venda mesmo, que você estava falando. É o quê? É o desespero. Tá mexendo com algo tão interno dela, né? Sim. Um desejo tão grande de ter aquilo que talvez seja inatingível numa Sim. vida, né? Afinal de contas, um iPhone, 9 mil, 15 mil reais, não é uma coisa que a pessoa simplesmente acorda e fala, vou lá comprar um iPhone. E de Sim. repente a pessoa se vê mexida naquele emocional tão profundo que ela é a minha oportunidade. Eu não vou ter outra na vida, né? É isso. É como se fosse a última oportunidade dela na vida. Mas nesse caso específico, Karen, eu sou honesta em falar, eu não quis pegar esse processo. Porque eu não defenderia, com todo respeito, quem sou eu para julgar ninguém, mas eu não defenderia a moça que participou disso. Que fez como um acordo, né? A mãe ficou estarrecida com isso, porque os pais muitas vezes não sabem o que os filhos andam fazendo. Mas, infelizmente, eu falei para ela, não faço criminal, porque já foi para a seara criminal, aí já vai envolver o ECA. Eu falei, não, procura um advogado especialista nesta área, que eu não vou poder ajudar. Mas nesse caso dessa menina que emprestou a conta, o que eu fiquei com pena, antes de eu desistir, obviamente, eu li os depoimentos das vítimas. Tinha uma avó que guardou dinheiro o ano inteiro da aposentadoria para dar para o netinho um videogame de presente. Nossa. E ela comprou no site desse abençoado, desse adolescente namorado dessa moça, e não teve, sabe? Então, assim, são coisas que a gente precisa ter sensibilidade de entender. Eu não vou compactuar com isso. Eu falei para ela assim, me desculpa, mas espero que ela se regenere no futuro, porque isso é muito chato, isso é muito constrangedor. Para quê? É um dinheiro que não tem... Não é abençoado, eu diria, né? É verdade. Não é. E tem casos que a gente se pergunta, como que a pessoa pôde cair num golpe desse, meu Deus do céu? É até chato, mas eu tenho tantos casos, Karen, que eu vou falando para você aqui dos que eu me recordo e com mais gravidade. Eu tenho um caso de um senhor que ele trabalhou 40 anos, mas continuou trabalhando, ele tinha uma transportadora. E ele aplicava o dinheiro, ele guardava no banco e aplicava em CDB, poupança, não quis comprar imóvel. Era ele, a esposa e 4 filhos. A esposa estava em casa, recebeu uma ligação. Olha, o cartão foi clonado. Essas ligações que a gente sabe que não existem. Isso não existe, o banco não liga. Viu, ouvintes? O banco não liga para você para falar isso. Tá? É verdade. Entra no aplicativo do banco e vai ter uma mensagem lá. E na dúvida, liga para o banco. Exatamente. Aí ela atendeu uma senhora, mas era uma senhora professora aposentada. Ela não era uma silvícola, né? Ela tinha discernimento. Só que naquele momento, né, ela foi levada pela emoção, porque todo fraudador, ele é um grande psicopata. Ele sabe, ele tem uma conversa, ele é envolvente. Ele sabe onde ele dá o gatilho ali, né? Ele é terrível. E a gente todo mundo é vulnerável. Eu não posso falar que eu também não serei um dia. Pode ser que eu seja. O que ela fez? Ela recebeu a ligação, olha, seu cartão foi clonado. O que eu faço? Eu vou mandar um motorista do banco aí na casa da senhora. Nossa. Olha só, para retirar o cartão. Tudo bem. Aí ele levou um envelope daqueles saquinhos que vem um lacre. Olha só. Daquele do depósito em dia, deve ser, né? Não, que faz não, depósito no... com lacre. Aí levou para ela e falou, olha, a senhora tem que colocar aqui dentro. Olha que absurdo. O cartão, a senha, o celular e a senha de desbloqueio do celular. Meu Deus. Aí eu te pergunto, você acredita que ela deu? Ela deu tudo. Não, e ela deu, e deu. E ficou esperando o marido chegar à noite. Falou nada. Gente, a hora que o marido chegou... Quando o marido chegou, ela foi falar para ele, passaram aqui, clonaram o meu cartão. Como assim clonaram? Mas graças a Deus o rapaz do banco já passou aqui e levou o celular. Ele, meu Deus, ele quase morre. Ele falou, meu Deus, o dinheiro da minha vida inteira foi embora.
Graças a Deus. Aí ele que tentava ligar no banco. Olha, esse é um outro problema que os bancos também estão tentando corrigir. Eu sei porque eu acompanho isso, né? Você liga para o banco para pedir o cancelamento do cartão. Aí ele fala que vai mandar uma mensagem para o seu celular. Então, aí levou o celular, você faz o quê? Aí o fraudador lá, não sou eu. Não sou eu. Aí o que ele fez? Ele ligou para o gerente de uma das contas, mas mesmo assim, nessa brincadeira, foram 35 mil reais. Porque o tempo de você conseguir o contato, cancelar... E um detalhe, a gente não sabe qual é o milagre, tá? Mas a gente vai, às vezes, sacar mais de R$1.000, você tem que ir lá autorizar o seu limite. Eles conseguem 5, 10, 50, 80 de uma vez só. Enfim, mas essa senhora foi muito ingênua. Mas você não acha que, às vezes, tem envolvimento de alguém que está dentro? É difícil dizer, mas eu acredito que em alguns casos esporádicos, sim. A gente vem descobrindo, né? Na própria mídia vem falando em alguns casos de fraude que tem envolvimento de funcionário. É triste, mas eu acredito que sim. É difícil para eu julgar, porque o que eu faço? Eu entro na área civil. A pessoa me procura, dizendo que sofreu um golpe, traz para mim os comprovantes e a gente processa o banco. Não dá nem para chamar quem é o credor dali, porque muitas vezes é um laranja mesmo. E o banco é o risco do negócio, né? O banco, ele que entra com uma ação regressiva contra quem ele entende que é o verdadeiro fraudador, e não o consumidor. Toda empresa, ela sabe que pela defesa do consumidor, ela existe um risco. O risco do seu negócio. Então, ela assume esse risco no momento em que ela deseja empreender. Banco, principalmente, porque imagina os bancos o quanto não lucram, né? Sim. O quanto. E a gente tenta contato com eles, eu já tentei várias vezes para cliente. Vamos resolver de forma amigável. Devolve. Eles vão até a última, né? Aí eles manda e-mail antifraude, você manda, aguarda 5 dias que vai ter um retorno. O retorno nunca vem. Eles vão até a última. Aí entra com a ação na justiça, o maior despautério. O que eles fazem? A gente vai cancelar o valor e nada mais. Só que o trabalho que a pessoa teve de contratar um advogado, a dor de cabeça que ela teve de procurar um profissional, perder tempo, porque tempo que se perde hoje em dia, tempo é dinheiro, para até ir para a justiça. Né? Estresse emocional. Muito. E outra, ela teve que pagar a dívida verdadeira, ou ela vai ficar devendo a dívida verdadeira. Exatamente. Né? E os juros e correção e danos morais e tudo mais. Falam até do dano orgânico hoje em dia. O que é isso? Só o fato da pessoa ter que entrar na justiça para reivindicar um direito que é líquido e certo dela, já tem direito a dano moral. Porque na realidade ela não precisaria, né? O banco já deveria simplesmente reembolsar. Eu falo porque eu trabalhei 10 anos na área financeira. Eu comecei lá, nossa gente, faz 10 anos. Melhor não falar. E eu lembro, né? Eu comecei lá atendendo no balcão de agência bancária. Minha primeira atividade quando eu entrei nessa área era abrir conta corrente. E eu lembro que a gente recebia um treinamento para identificar documento falso, cheque falso, né? Então você passava ali uma semana em treinamento para aprender a identificar muitas coisas. Isso, gente, faz, nossa, mais de 20 anos. Hoje a galera tá muito mais evoluída para fazer um RG falso, né? Nossa. Mas eu lembro... E eu ficava me perguntando, falava, gente, como as pessoas têm coragem? Porque você tava ali, a pessoa chegava com o RG, com a fotinho dela ali, e tinha umas coisas que eram assim, esdrúxulas. Era tipo a minha foto num RG que, como se eu tivesse 22 anos de idade. Nossa! Então você pegava, essas coisas você pegava mais fácil, mas tinham uns caras bem mais refinados. E quando eles percebiam que, lógico, você não podia chegar e falar, né, é um documento falso, tal, né? Normalmente você ia lá no fundo, olhava o documento, e eles percebiam que começava a demorar para voltar, eles sumiam. Então tinham muitos RGs, muitos cheques que eles cortavam de uma forma tão perfeita no extenso e colava outro. Era uma loucura aquilo. E a linha digitável era bonita. Aquela linha do código de barra do cheque? Sim. Perfeita. E eu falava, gente, como é que a pessoa, ela tem coragem de entrar, né? Então, com um cheque lá de 5 mil, 10 mil reais, entrar na fila com o risco de ser pega. Sim. Ser presa. Sim. E a pessoa ia. E eu falava, gente, é inacreditável. Quantos golpes? Quantos golpes eu me lembro
tinha, que agora tá bem melhor, né, esse lance de você receber a aposentadoria, os idosos, né? Mas eu me lembro que naquela época, quando começou o cartão do benefício, que tinha o dia, né? Então fazia aquela fila de idoso na porta da agência. Sim. Era batata. Ficava a galera ali já na calçada, oferecendo empréstimo, oferecendo, compra não sei o que você vai ganhar, não sei quanto. E eles compravam. Não acredito. Eu tinha tanta dosinha. E assim, no dia que era dia de pagamento, sempre tinha polícia e tal, porque era uma loucura. Meu Deus. E aí, falando dessas coisas, deixa pra gente, doutora, dicas. Sim. O que uma pessoa... Uma coisa muito legal que você falou já. Respira 10 segundos, né? Você tá com a oportunidade do século na sua mão. Você né? É a última. É a última. Cavalo passando na sua frente sem ser ela correndo. Ou você sobe ou perde. Exatamente. Absurdo. Então, essa dica eu acho super valiosa. Tipo, cara, você tá ali empolgadão, mas respira 10 segundos e olha, né? Mas dá mais umas dicas. Às vezes a gente tem aí mães que estão em casa, idosos, adolescentes, porque hoje o adolescente, ele tem conta corrente que os pais dão e ele pode cair no golpe. Sim. Cartão de crédito que o pai dá. Sim. E eu falo por mim mesma, eu tenho uma filha de 15 anos, ela tem lá o cartãozinho dela, porque às vezes tá na rua, né, aquela história, manda o Pix, que eu vou no cinema. Tem lá um cartãozinho com limite, né, pequenininho para uma emergência, mas assim, é uma adolescente. Sim. Que pode tá no shopping e alguém abordar. Então, se você puder dar algumas dicas aí pra molecada que hoje tem uma liberdade financeira muito maior do que na nossa época, porque a gente, pra ter um talão de cheque, na nossa talão, né, que ninguém nem mais imagina o que é. Nem sabe o que é. Ter um talão, ter um cartão, era uma coisa, né, você tinha que estar lá, trabalhando. Era uma coisa de respeito, né? Tipo, eu tenho um talão de cheque, né? Mas hoje eles têm essa liberdade, né? Eles têm cartão de crédito. Os idosos que hoje... Eles estão inseridos na tecnologia, não tem jeito. Você olha hoje, tudo tem tecnologia envolvido. Sim. Né? Então, são muito suscetíveis a golpe, né? Então, se você pudesse deixar dicas para o pessoal, presta atenção nisso, naquilo, né? Sim. Seria legal. Na verdade, o que acontece? A pessoa, além de respirar os 10 segundos, ela precisa observar e buscar se aquela informação que está sendo passada para ela é verdadeira. Por exemplo, um adolescente no shopping, como eu dei o exemplo da fila do cinema. Não dê suas informações para um estranho. Jamais. Ainda que pareça que você vai ganhar um produto. Primeiro, ninguém dá nada para ninguém assim de graça, né? Sejamos honestos aqui, hoje em dia. Ninguém dá. Não passe seus dados são valiosos. Seus dados são importantes, são os dados da sua vida. Hoje, algumas pessoas com seus dados, ela pode até abrir uma conta bancária. Então, não façam isso. Essa é a primeira dica. Aliás, a segunda, né? Porque a primeira é respira e pensa. A segunda, não dê seus dados para um estranho. Se você for abordado no shopping center, claro que é um local público, mas os bandidos são ousados, como você mesmo falou, Karen, que ia para a fila do banco com um cheque falso, sem o menor pudor e medo de ser preso ali em flagrante. A mesma coisa um fraudador faz dentro de um shopping. Muitas vezes chega para um adolescente, olha, sua mãe está ali no carro, não é nenhum golpe, isso já é um crime. Sua mãe está ali no carro, vamos comigo ali que eu preciso te levar ali. Não aceite. Não dê atenção para ninguém te abordar no shopping, já começa por aí. Só chegou para falar com você, menor de idade, falou, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, eu não posso dar informação nenhuma. Isso para os menores de idade. Para as pessoas idosas, elas precisam, dependendo do grau, claro, da idade e de conhecimento dela, procure o filho, procure o neto, procure um vizinho, procure um amigo, antes de qualquer operação. Tudo que for urgente é curioso, é perigoso. É duvidoso. Então, tem que ser agora, não pode desligar o telefone, é uma promoção única. Esquece. Isso não existe. Isso já foi o tempo que era nos bastidores de televisão que isso existia. Agora não tem mais isso. Tudo que falar para alguém chegar para um idoso e falar, olha, eu estou vendendo um bilhete premiado, mas tem que ser agora, senão você vai perder, eu vou vender para outro, é mentira. Ou receber um e-mail. Já aconteceu também. A pessoa estava com o cartão atrasado, por isso que eu entendo que há a participação de pessoas de dentro das empresas, tá, Karen? É uma dica também. Se vocês receberem, principalmente idoso, né, que quer uma vantagem, quer pagar menos,
Tá para vencer a fatura ou acabou de vencer a fatura de um cartão de crédito. Aí recebe uma ligação ou um WhatsApp com os dados da pessoa. Fulano de tal, você tem uma fatura no valor de tanto a ser paga no vencimento tal do banco tal. Temos uma promoção para você. Pagando hoje por Pix, você terá 50% da sua fatura de desconto. E é o Pix do GoPix. Pois é, aí a pessoa, ai, devo 5 mil, vou pagar 2.500, vou aproveitar. E tem que ser agora. Aí o que a pessoa faz? Já pega o Pix, corta, copia, lá, cola, paga. Ai, paguei minha fatura. Aí ela vai lá no aplicativo, não consta o pagamento. Então qual é essa dica que eu deixo? Se alguém te mandar um WhatsApp do seu cartão de crédito, vai lá no seu aplicativo, no aplicativo do banco, no aplicativo do cartão de crédito e verifica se existe essa oferta lá. Porque todas as ofertas, todas as ofertas estão transcritas por mensagens no aplicativo. Não é pelo WhatsApp, não é por ligação, não é por e-mail. Então essa é uma dica muito importante. Outra dica, você recebeu, tá vendo lá, tá rodando no Instagram, você quer comprar um produto. Aí você vê um produto lá da Casas Bahia, um exemplo, que também aconteceu. A minha mãe, tadinha da minha mãe, eu te amo. Ela viu uma air fryer, R$ 99,00 Casas Bahia. Promoção, só hoje. Minha mãe, vou comprar. Mãe, é golpe. Não, mas por R$ 99,00, nem se for golpe, se eu perder pouco. Falei, mãe, meu Deus, se todo mundo pensar assim, né? Falei, peraí que a gente vai entrar no site. Vamos entrar no site das Casas Bahia, porque se é uma promoção das Casas Bahia, a gente vai conseguir comprar dentro do aplicativo do site das Casas Bahia. Quando nós abrimos, Karen, o site da Casas Bahia tinha um anúncio gigantesco. O primeiro anúncio é: não estamos vendendo air fryers a R$ 99,00. Para você ver que muita gente... Nossa, muita gente caiu no golpe e estava cobrando a loja. Então, mais uma dica. Se for loja conhecida, é porque eles fazem isso. Eles clonam a página ou eles copiam uma página muito parecida e oferece o produto mais barato. Então, o que você deve fazer? Vá na página oficial da loja. Não compra de terceiro, de anúncio estranho, a página, o aplicativo da própria loja. Aí nós temos ainda, Karen, que nós não entramos nesse assunto, não sei se vai haver tempo para isso, nos golpes do amor. Nós não muito comentamos. Bem falado. Conta um pouco para o pessoal entender o que é o golpe do amor. Olha, é um assunto tão sensível, mas é um assunto tão importante e que mexe demais com as pessoas porque elas se envolvem de tal maneira que elas gostam do envolvimento. Elas entram de cabeça num relacionamento que muitas vezes o interlocutor do relacionamento mal existe. Eles nunca se viram nem por vídeo e se falam por mensagem. E manda dinheiro, e se apaixona. Eu conheci um cliente, na verdade, a irmã desse cliente entrou em contato comigo me pedindo socorro. Pelo amor de Deus, doutora, fala com meu irmão. Ele vai mandar R$50 mil para uma americana, entre aspas, que diz que está vindo para o Brasil para visitá-lo depois de 2 anos de relacionamento só por mensagem escrita, tá? Acho que é legal você falar isso, que às vezes não é uma conversa de uma semana, 2 dias. Às vezes aquilo se arrasta para realmente a pessoa mergulhar naquilo, né? Sim. Era um relacionamento estranho, na minha opinião, bizarro até eu diria, porque como é que você namora, é fiel a uma pessoa que você nunca viu nem ouviu a voz? Você só recebeu mensagem e fotos, que também são fotos clandestinas. Esse rapaz conheceu essa moça que supostamente morava nos Estados Unidos e era do exército dos Estados Unidos. Olha, o sonho americano. Dreams come true. Era. E ele se apaixonou loucamente. A pessoa mandava fotos, mas dizia que não podia falar porque o telefone dela era clonado. E qualquer mensagem de voz que ela mandasse, ela podia ser identificada pelo inimigo e ser morta lá onde ela estava na guerra. Olha... E ele foi nessa. Aí ele sempre mandava um dinheiro para ela. 1.000, 2.000. Nossa. Era que ela dizia que tinha que ser na conta de terceiros, porque como ela vivia no exército e ela tinha que ficar escondida. Olha que história mirabolante. E ele acreditava. E que ela não podia receber na conta dela, porque podiam descobrir onde ela estava. E ela podia ser morta a qualquer momento pelo inimigo. A pessoa mergulhou nessa história, né? Aí quando foi 50 mil, aí a irmã
Falou, né? Por favor. Aí eu liguei para ele. Falei, fulano, como eu disse, eu posso dizer milagre, mas não posso falar o santo. Você não acha que tá muito estranha essa história? A pessoa fica 2 anos confinada, não tem folga, nunca pode te ligar. E agora tá dizendo que vai vir pro Brasil para casar com você, mas que existe um problema alfandegário de um dinheiro que ela tá mandando na frente e que você precisa pagar um imposto de 50 mil. É tão hilário que é difícil acreditar que a pessoa cai. E aí ele falou para mim, não, doutor, é verdade, é a mulher da minha vida. Falei, meu Deus do céu. Falei, vamos fazer o seguinte? Eu falei, então eu vou te ajudar. Porque eu faço também direito aduaneiro. Eu tenho pessoas no escritório que faz. Se o problema da sua namorada é imposto alfandegário, eu resolvo. Eu consigo resolver de outra forma. E você talvez não precise pagar 50 mil. Ah, doutor, então tá. Eu tive que fazer isso com ele, porque ele não acreditava que era golpe. E se eu continuasse sustentando de que ele estava sendo submetido a um golpe, ele ia nem conversa mais comigo, ele ia querer. Porque ele já tinha brigado com a família inteira por conta disso. Nossa. Aí eu falei, então faz o seguinte, o primeiro passo, me passa o telefone da sua namorada, que eu vou conversar com ela, vou me identificar para ela, estamos todos de boa fé, e eu vou contar para ela. Falei, olha, eu trabalho com direito aduaneiro, estou aqui para te ajudar, já que você quer ir embora. Olha, que legal, você é do exército americano, que bacana, né? E foi essa a introdução da conversa que eu tive com ela. Com ele, eu não sei. Mandei a mensagem primeiro, tudo bem, boa tarde, aqui é a doutora Gisele, eu gostaria de me identificar, falei o nome dela. Aí a pessoa que estava ali, pois não, falava português, né? Falava um português assim, morava nos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Aí eu falei, o fulano de tal, que é seu namorado, me contatou, falou que você está com um problema aduaneiro, eu gostaria de ajudar. Nós temos um escritório aqui em São Paulo que faz esse tipo de serviço. Eu gostaria de entender qual é o imposto que está causando esse transtorno todo, que você não consegue mandar essa encomenda aqui para o Brasil. Mas não deu outra. Ele falou, o relacionamento com ele está terminado, isso era um segredo. Eu sou do exército, agora eu vou ser comprometida. Aí me bloqueou. Aí, adivinha? Nunca mais fez contato com ele. Bloqueou o rapaz. E sabe o que é pior? O rapaz ainda ficou com raiva de mim. Porque ele falou que eu acabei com o relacionamento da vida dele. Mas aí eu acho que tem uma questão tão emocional, né? Então, hoje a gente vive num mundo que as pessoas têm muitas carências, né? Muitas. E aí você pega uma situação dessa, né? Porque ela fez com ele, mas ela fez com várias pessoas ao mesmo tempo, né? E aí ela achou um ali que aceitou. Agora ele deveria, né? Agora vamos falar aqui de uma forma ampla. Ele é uma pessoa trabalhadora, honesta, de boa fé. Tinha uma certa instrução, assim, não tinha uma graduação completa, mas era muito trabalhador, então ele tinha uma renda bacana, era empresário, tinha vários comércios. Como é que se deixa levar para uma situação dessa? E ao invés de agradecer a pessoa que está ajudando, que aí a irmã me agradeceu, é óbvio, mas ainda fica com raiva. Ou seja, a carência é tão grande, aí eu vejo os golpes do amor, no caso financeiro eu disse que era ansiedade. No caso do golpe do amor, é a carência. É a carência. E essa carência está onde hoje? A carência está na falta de convívio familiar. A carência está no excesso de uso das mídias sociais. Exatamente. A carência está na falta de confraternização com amigos presenciais. Isso tudo também corroborou demais na época da Covid. Isso, com certeza. Isso piorou a situação das pessoas. Muitas ficaram em home office e permanecem até hoje. Concursos públicos têm para que a pessoa seja 100% home office, o que eu não gosto. Eu acho isso um absurdo. Eu acho que tira um pouco dessa conexão entre pessoas. Isso é importante, Sim, aumenta o transtorno psíquico da pessoa. Se a pessoa já é predisposta a ter um transtorno psíquico, ela vai afundar de cabeça nesse transtorno. E ela vive muitos casos, né? Muitos. Quando começou a ter a volta ao trabalho presencial, muitas pessoas se negando a voltar e tendo que passar por processos terapêuticos para conseguir se readaptar ao convívio social mesmo, tá perto. Sim. E hoje você ainda vê pessoas que ainda mantêm aquele receio, que ainda sai de máscara, que ainda tem aquele distanciamento. Sim. Lógico, você tem que respeitar o momento das pessoas, mas você vê que foi um impacto tão grande, né? Sim. E quando você olha as pessoas, você vê que realmente é isso. No fundo, é uma carência. Sim. E a pessoa achou ali um meio de
resolver isso, né? Pois é, a pessoa encontrou o príncipe encantado, ou a princesa encantada. Alguém que ouvisse. Só que não é assim que a vida funciona. A gente precisa ter o pé no chão. Exatamente. A gente precisa voltar a viver. Eu confesso que na época da Covid eu era muito indisciplinada. Se eu pudesse sair, eu sairia. Eu detestava usar máscara. Eu nunca peguei Covid na minha vida. E eu cuidei do meu pai, que foi internado, eu cuidei do meu marido, eu cuidei da minha filha, eu cuidei da minha mãe. E eu nunca peguei. Eu tenho algum anticorpo aí que eu não sei o que é. Nunca. Eu fiz vários exames, vários. Nunca foi detectado nada. Eu acho que algumas pessoas talvez tenham realmente. É uma doença muito jovem, que a gente ainda não conhece totalmente. Não sabe ainda. E quantas ainda virão pela frente? Muitas, né? Muitas, infelizmente. Mas eu creio que até essa situação de ficar muito preso, da pessoa querer ficar em home office, ela não cria anticorpos. A predisposição a ter doenças é muito maior. E eu vejo que a doença psicológica, a doença emocional, ela é a doença do século. Nunca se falou tanto nisso, né? Nunca. E assim, crianças, adolescentes que já tomam remédios controlados. Sim. E será que não tem uma alternativa para isso? Então, assim, a gente está até entrando numa outra seara aqui do nosso contexto, mas é porque isso influencia muito. Influencia, a pessoa fica mais suscetível mais a golpes, carente, né? Então, a pessoa acredita naquilo que ela quer acreditar. Isso é um fato. Aí vem um golpista. O golpista, o perfil dele, ele é amoroso, ele é calmo, ele é paciente. Ele diz as palavras que você quer ouvir. O golpe do amor é assim. Ele sabe, ele tem uma perspicácia muito grande, ele percebe o que você quer ouvir, ele percebe a sua necessidade. Eu sei porque eu já tive pessoas que tentaram me dar golpe. E eu até deixei evoluindo. Falei, pra ver como é que funciona. Esse palhaço ver o que vai dar, né? Mas eu jamais cairia em golpe do amor, por exemplo, porque para mim é um sentimento tão sério, um sentimento tão seguro, que a pessoa me pediu dinheiro, acabou o amor ali. Não faz muito sentido, né? Assim, eu sou casada há 30 anos, né? Eu comecei a namorar com meu marido com 14. Então, por que eu iria por um caminho desse? Jamais. Mas eu vejo pessoas, amigas, que, por exemplo, são divorciadas, carentes. Não que toda divorciada seja carente, pelo amor de Deus, mas essas que eu estou citando, acontece. Né? E aí vem um homem, muitas vezes ele existe, tá? Ele existe. E tem casos reais que existe mesmo, né? Eu conheço um caso que existiu, houve um relacionamento de fato por 5 anos, e a mulher pagava pensãozinha para o namorado, pagava todas as contas dele, pagava convênio, água, luz, telefone, abria a empresa no nome dele e fazia biquinho, por exemplo. Ele era muito vaidoso, né? Como eu disse, eu não posso contar o nome, mas ele via uma televisão 4K Full HD que custava R$18 mil. Aí ia ter um jogo do Brasil. Isso aconteceu na época da Copa em 2014. Aí ele encontrou com ela, os dois eram comprometidos, tá? Os dois eram casados. Mas se encontravam, E eram pessoas assim, eu não posso dizer, mas eram pessoas muito bem instruídas. Ambos eram, muito. E muito bem de vida, ela principalmente. E aí ele fazia biquinho, ai, minha televisão tá uma porcaria. Ele chegava emburrado, aí ela, o que foi, né? Por que você tá assim? Porque a mulher tem isso, o carente tem isso. Ai, a culpa é minha, o que eu fiz pra você tá triste, o que eu faço pra te agradar, né? Ai, minha televisão tá horrível. Ai, eu queria tanto assistir o jogo lá em casa, mas ai, minha televisão tá muito ruim. E eu fiz umas dívidas, aí não posso comprar uma televisão nova. Ela comprava. Comprava. E, eu tenho um presente pra você, comprou a televisão. Aí aquilo era, assim, 4 horas de prazer que eles ficavam juntos. Aí, semana seguinte, aparecia um outro biquinho, entendeu? Um outro problema. Ai, mas é porque pegou fogo não sei aonde na minha casa, queimou não sei o quê, eu não tenho dinheiro para consertar. Aí a pessoa vai e dava. Nessa brincadeira de abrir empresa, de pagar as contas, de não pagar funcionário, de contratar mais de 80 funcionários para abrir uma grande empresa. Ela tinha recursos. Foram quase R$22 milhões. Que hoje ela amarga essa dívida, os bens que ela
constituiu ao longo de uma vida, que era patrimônio familiar, e quando a gente fala em Nossa, justiça do que loucura. trabalho, a gente acaba envolvendo isso também. Ela está com tudo penhorado, e a gente está lutando, claro, né? Para tentar Desconfigurar e tudo, mas não está fácil, porque a Justiça do Trabalho não quer saber se você foi vítima de um golpe ou não. É verdade. Infelizmente, é assim que funciona. E me fala uma coisa, você falando disso, né? Para as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo e que de repente aí passaram por algum golpe desses que você relatou ou por tantos outros que a gente sabe que existe, porque o que mais eu vejo hoje, cada dia é um golpe novo, né? É verdade. Mas o que uma pessoa dessa pode fazer? Ela passou pelo golpe, né? Então, existe uma forma jurídica de se reaver? Como é que é o caminho disso? Eu não posso dizer, Karen, que 100% dos casos existe uma saída. Tá. Cada caso é bem individual. Eu vou ter que analisar caso por caso, mas a grande maioria, por exemplo, se for um golpe que envolve uma instituição financeira, ou um cartão de crédito, ou uma fraude bancária, a gente consegue processar o banco. Tá. Quando é um golpe do amor, por exemplo, é mais difícil, porque muitas vezes o golpista, ele é gastador, ele é perdulário. E todo o dinheiro que você deu para ele já gastou, ou ele escondeu e você não consegue encontrar, você vai reaver como? Você pode até processá-lo por estelionato emocional, que hoje existe essa figura. Mas qual é o maior impedidor hoje? É a vergonha. 99% das pessoas que passam por um golpe do amor, elas não querem sequer dar queixa na polícia. Por quê? A primeira pessoa que ela encontra, que faz chacota com ela, ainda que de uma forma velada, infelizmente, são as pessoas que estão ali para recebê-la, para lavrar o boletim de ocorrência. E falam, mas como você caiu num golpe desse? Claro que eu penso a mesma coisa, mas eu não externo isso para a pessoa. Porque a pessoa já está fragilizada, a pessoa já perdeu dinheiro. Uhum. Aí a pessoa ainda escuta uma chacota como essa. Então, qual é a dica que eu deixo para quem sofreu o golpe do amor? Não tenha vergonha. Você não é a única pessoa, nem foi a primeira, nem será a última. Porque se você não denunciar, os golpistas vão fazer isso com outras e outras e outras pessoas. É verdade. Então, na medida em que você denuncia, você acaba apontando aquela pessoa como um golpista, você evita que outras pessoas passem pelo mesmo problema, dor que você também passou. Então, se você não faz por você, faça pelo menos pelas outras pretensas vítimas que essa pessoa vai fazer. Não vai longe, tem um filme que é o Golpista do Tinder. Quem não assistiu, eu vi. Assista. Que o cara viaja. Sim, avião, Rolls Royce. Gente, Pronto, não vai longe. Então não é tão incomum como a gente imagina. Muitas vezes o inimigo mora ao lado. Existe um livro também chamado Mentes Perigosas. É um livro antigo, mas eu aconselho todos a lerem. Porque depois que você lê esse livro, você vai ficar pensando, olha, isso é um golpe. Tudo que você acendia uma luz é um golpe. Então, também é uma dica que eu deixo. Chame, se você tem qualquer sombra de dúvida, chame um amigo, um parente, converse com ele, primeiro investigue se isso existe. Se você está apaixonado por alguém, a pessoa te ama, ela não vai te pedir dinheiro. Lógico, né? Não faz o sentido. Amor real, né? Lógico. A paixão a real. não ser que vocês vivam juntos, que vocês compartilhem, queiram formar família juntos. Aí é diferente. Agora, uma pessoa que, primeiro, não está nem vivendo com você, às vezes você mal conhece, você nunca viu, você vai começar a mandar dinheiro para a pessoa, goste mais de você, se ame, É verdade. procure a cura da sua carência, porque você é uma pessoa segura, uma pessoa emocionalmente saudável, dificilmente cai no golpe do amor. É. Mas, E sabe, você está falando do golpe do amor, mas eu vou te falar que como empresa acontece. Já recebi vários e-mails de um suposto investidor nossa, que tem uma alta quantia que ele precisa investir no Brasil, que é o único lugar que ele tem para remeter esse dinheiro, mas que para ele poder iniciar esse processo, ele precisa que a gente remeta uma taxa de adesão. Então, assim, vem diversos e-mails, né, para você. E aí você olha e fala, caramba, né? Alguém querendo investir na minha empresa. E, assim,
é um e-mail, está sempre em inglês, né? Então, hi, né? Sou o George, né? Faz lá uma assinatura. Sim. Né? E muitas vezes existe a página da empresa. Sim, Karen, você falou uma coisa muito importante, que eu até deixar passar batido. Qual é a febre do momento, como eu diria? Qual é a inovação agora? Nós estamos em época de pagamento de precatório. Depois que saiu o governo Bolsonaro, entrou o governo Lula, o governo Bolsonaro, na época da pandemia, segurou e editou uma medida provisória para que houvesse parcelamento e tal dos precatórios. O que eu não concordo. Não vou entrar em política aqui, que não é o nosso caso. Nesse caso específico, eu não concordo. Por quê? Se a União deve para nós, ela tem que pagar. Porque se eu dever para a União, ela vai arrancar o meu couro para me cobrar. Então, a recíproca tem que ser verdadeira. Não é justo que ela me faça uma cobrança indevida, eu pague para ela. Agora, quando eu tenho direito de restituir, ela não vai me pagar? São 2 pesos e 2 medidas, então né? Não dá. Aí veio o governo Lula e disse, não, vamos pagar os precatórios. Aí foi aquele alvoroço. Aí o que acontece? Golpes do precatório. Inúmeros golpes do precatório. E como é que funciona? A gente poderia... É um assunto até um tanto longo, eu vou tentar resumir. Tem vários, mas o maior deles a pessoa entra em contato, já vai a violação de dados por aí, tá? A pessoa entra em contato, olha, a gente sabe que você tem um precatório da Receita Federal, da União, e que o valor é X, e a gente tem uma oferta para você para liberar o seu precatório antes do prazo. Compra antecipada. Tem 2. Esse nem é a compra antecipada. Esse ele vai liberar para você antecipadamente. Ele não vai comprar de você. Ele vai falar, olha, eu consigo liberar para você, está previsto para janeiro do ano que vem, tá, daqui a 12 meses, eu consigo para você em 2 meses. Só que para isso você tem que pagar as custas judiciais. Então, se você tem 100 mil para receber, você paga 10 mil agora, que em 3 meses o dinheiro está na sua mão. Só que é mentira. É golpe, isso não existe. Tá vendo? Não existe. O outro é a pessoa que quer comprar. Claro, tem empresas que realmente são idôneas e querem comprar seu precatório, embora eles paguem um absurdo, uma coisa vergonhosa. Você tem 1 milhão para receber, eles querem te pagar 50 mil. Aí trabalha no seu desespero de querer fazer dinheiro rápido, pronto, né? As pessoas vendem. Aí nem seria um golpe, seria um oportunismo. Né? Um oportunismo desonesto, assim, eu diria socialmente desonesto e não ilegal. Tá? Mas tem outras pessoas que também fazem golpe, como falam que vai comprar o seu precatório, a pessoa, dependendo do grau de ingenuidade, faz com que a pessoa assine todos os documentos. Olha, você tem que assinar tudo para mim primeiro, até cair o dinheiro na sua conta. E não percebe que o que ela está assinando ali é como se ela já tivesse recebido o valor. Ela está renunciando ao direito e passando para um terceiro. Aí a pessoa recebe o precatório no lugar dela, e ela vai para a justiça, olha, fulano recebeu no meu nome. Aí vem o abençoado e fala, não, mas você me vendeu. Aí fica aquela dúvida, vendeu ou não vendeu? Prova ou não prova que recebeu o dinheiro? Mas agora parou esse golpe porque começou a estar uma frequência muito grande. Então a própria União, o detentor do dinheiro tem barrado isso, falando não. Não transfira mais a propriedade. Não concedo mais essa cessão de crédito. Então, para uns foi bom, para outros foi péssimo, porque às vezes a cessão era legítima. E ela ficou impedida de fazer isso no momento. Então, esse é um golpe muito importante, que está acontecendo muito, porque tem muita gente esperando o precatório do Fundef, tem muita gente esperando o precatório do Estado de São Paulo, de qualquer outro estado, e que se houver uma oferta, alguém te ligou, olha, eu quero comprar o seu precatório, você tem que falar, olha, leia muito bem, leia o documento antes de assinar, se você quiser vender mesmo. Leia. E se não souber, procura assistência. Um profissional, procura um advogado, paga lá um pouco que seja, mas é melhor. É a história do barato que sai caro, né? Ai, não quero gastar com advogado, eu vou ler sozinho. Vou por conta própria. Aí perde tem uma tudo, linha lá que acabou com a sua vida. Você falou do investimento, do investidor também é muito sério. Existem outros golpes também no mercado, dizendo que as empresas de investimento falam, olha, aplique o seu dinheiro na minha corretora de investimentos, que você vai ter uma rentabilidade de 10% por mês. Isso não existe. Veja, é uma oferta muito vantajosa e que o mercado não permite. Eu trabalho também no mercado, eu aplico o meu dinheiro, e a gente sabe que não existe esse milagre. Claro, existe lá os derivativos que podem te dar até 800% de lucro, mas existe um risco. Tiro, né? É um risco. Não, é um risco altíssimo. Por isso que chama que é um investimento de risco, né? Altíssimo risco, e nem é todo investidor que consegue fazer esse tipo de operação. Porém, esses outros não, eles falam que não tem risco nenhum.
Aí você pega o seu dinheiro, é a tal da bolha, a pirâmide financeira. Legal você falar disso, viu? Porque você investe o seu dinheiro lá, aí você não pode tirar o dinheiro, é assim, ó. Como é que ele fala? Ele fala assim, você vai colocar o seu dinheiro aqui na minha corretora, eu vou ficar 6 meses com o seu dinheiro, nem que você morra, você não pode tirar o dinheiro. Não pode, tem que ser 6 meses. Eu vou te dar uma rentabilidade de 10% ao mês. Nem a rentabilidade você pode sacar. Ou, em alguns casos, você pode sacar até 4% da sua rentabilidade. Você é obrigado a ficar com o dinheiro preso lá. Aí o que acontece? Passou os 6 meses, você consegue ver o seu dinheiro. Olha como o golpe é perfeito. Ele te mostra, olha, está aqui o seu dinheiro, está investido. Eu tenho uma outra oferta para você. Apareceu um fundo de investimento novo no mercado que está pagando 15%. Só que você tem que deixar mais 6 meses. E assim a pessoa vai indo. Só que, se todo mundo resolver tirar o dinheiro... Acabou, né? Não tem... Estoura, explode a bolha e ele não vai conseguir devolver para ninguém. Ele não vai conseguir. Por quê? Esta pessoa, que eu não posso citar nomes, anda de Ferrari, de Lamborghini... mora em condomínio de luxo e... O dinheiro, na realidade, está sustentando... Por que eu falo? Porque um cliente meu que me pediu, ai, doutora, verifica para mim se isso é idôneo. Aí eu entrei em contato com a empresa e falei, olha, eu quero que você me mande... Porque eu falei, qual é a garantia que a pessoa tem? Vocês têm o fundo garantidor? Porque todo investidor, quando investe num fundo em ações, ele vai perguntar se existe o fundo garantidor. O que é o fundo garantidor? Até R$200 mil, o fundo garantidor, ele garante que você vai receber o seu dinheiro, se for uma fraude. Ah, não, a gente não tem fundo garantidor, a gente tem ações. Eu tenho ações, uma carteira de ações de um banco tal, que eu não vou citar nomes aqui, vai ficar muito evidente, e eu guardo isso como garantia. Falei, então você pode me fazer uma gentileza? Manda o contrato para mim que eu quero ler. Nunca me mandou o contrato. É lógico. Aí eu andei investigando um pouco a vida e realmente a pessoa anda numa vida de luxo, não só ele quanto os sócios majoritários, né? Mas é tanto luxo que eu acho difícil isso tudo vir puramente de investimento. E é muita gente, e é um call center, se você vai no escritório, é um escritório de luxo, lá em São Paulo, né, numa avenida muito conhecida, luxuosa. Um andar inteiro com umas 30 pessoas trabalhando num call center, ligando, e qualquer tamanho de investimento, tá? R$500, R$1.000, R$2.000, R$1 milhão, qualquer um é bem-vindo, mas desde que seja nessas condições. E aí tá pegando o outro lado do ser humano, né? Que é a ganância, o querer ter o dinheiro rápido. Aí quando a pessoa precisar, não vai conseguir. Existe um filme antigo chamado O Mago das Mentiras. Eu leio muito, eu assisto filme. Várias dicas aí pro pessoal, né? O Mago das Mentiras é um filme baseado em fatos reais, assim como o golpista do Tinder, onde ele fazia eu vejo esse rapaz e eu me lembro desse homem do filme que foi baseado em fatos reais. Porque é a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando a pessoa quer tirar o dinheiro, aí ele começa a dar outras vantagens. Não, mas se você deixar pelo menos uma parte. E claro, quando ele sente que a pessoa realmente vai brigar ou vai colocar no reclame aqui e tal, aí ele devolve. Só que ele faz isso com algumas pessoas, porque elas estão tão envolvidas com aquela vontade, aquele direito de ter dinheiro, e ver a pessoa, nossa, mas ele tem uma Ferrari, claro que ele tem o dinheiro, ele tem os 200 mil que eu investi para me devolver. Só que ele está ostentando uma vida, né? Só que você precisa entender que talvez ele tenha 2.000 pessoas que ele tenha que devolver sei lá, 1 milhão, 200 mil, 100 mil reais. E o que ele vai fazer se ele já não tem mais o dinheiro? Alguém vai ficar sem receber. Aí eu falei para o meu cliente, não invista nenhum real aí, porque não é seguro. E ele não investiu. E tem outros ainda, viu, Karen? E tem muitos. E você falou aqui de temas que eu acho muito legais, de você depois trazer para as pessoas, porque muitas pessoas acham, aconteceu só com meu vizinho, comigo não vai acontecer nunca, né? Sim. E acontece, né? Na minha família aconteceu, como eu te contei, né? Sim. Então, assim, acontece. Então, e também acontece com empresas. E muito. E muito. Um outro caso que eu vou te falar, sindicato. Quantos boletos de sindicato que você nunca ouviu falar na sua vida aparece na empresa para pagar? Uhum. E aí, se de repente o seu time não está treinado ou não está consciente,
Ele pega aquele boleto, sindicato X, eu acho que é, e põe. E paga. E você olha, e não são quantias exorbitantes. Taxinha de sindicato. Agora, quantas taxinhas de sindicato? Sim. Quantos boletos? Até conta, boleto de conta de condomínio. Quanta coisa que não vem. Sim. Então, às vezes eu falo, né? Gente, o boleto tá lá escrito que o dono, né, quem tá te cobrando é a empresa A, mas na hora que você lança... O tomador é outro? É outro. E às vezes as pessoas estão no automático. E aí eu deixo essa dica para você depois gravar um conteúdo para as empresas se blindarem. Sim. Porque tem muito golpe. Tem, e muitos. Muito. Eu faço compliance e tem coisas assim absurdas. Empresas, né, que a gente acaba descobrindo. E a maioria delas, infelizmente, às vezes envolve realmente alguém de dentro da empresa. Sim. Envolve alguém de dentro. Mas esses de boletos que vêm, às vezes a empresa tem um fluxo muito grande de pagamento. Muito grande. Passa desapercebido. Mas aí tem que ter alguém. Ou a pessoa deixa em débito automático e tem um controle muito bem feito com relação a isso, ou ela tem que ter algum funcionário, um colaborador muito bem preparado para identificar, olha, esse aqui, o tomador aqui tá Bradesco, aqui o tomador tá João da Silva, tá estranho. Exatamente. Não pagar. E as empresas também são vítimas, sem dúvida nenhuma. Desse do investimento, desse que a pessoa quer investir na sua empresa, muitas vezes a pessoa quer comprar a sua empresa. Tem gente assim. Tem que tomar cuidado com os sócios que entram na sua empresa. Eu sempre falo, aí não é nem golpe, né? Faça um compliance para saber quem são as pessoas. Sim. Não adianta. Hoje em dia a gente vive num mundo muito difícil. É verdade. Onde o psicopata, às vezes, é o seu maior amigo. E você não sabe. E nesse livro que eu até cito, e tanto para as empresas que você vai colocar alguém na sua empresa, você precisa saber quem é a pessoa que está contratando. Você também tem que ter esse discernimento, né? É verdade. E saber quem é essa pessoa. Porque às vezes a pessoa entra, eu já vi casos assim, a pessoa entra na empresa, ela cria um nicho dentro da empresa, ela consegue fazer com que as pessoas ao redor dela sejam demitidas, ela sempre é boazinha, e ela vai subindo de cargo, e ela vai criando confiança, aí quando você percebe, ela acaba dando um golpe na empresa, porque ela tinha um grau de confiança muito grande. Porque, como eu falo novamente, o psicopata, ele é uma pessoa extremamente envolvente. Agradável. Ela é envolvente, ela consegue, ela tem parece que ela exala um hormônio da cegueira em quem ela quer aplicar o golpe. E sabe uma coisa que eu falo muito? São mentes extremamente inteligentes. Imagina se toda essa inteligência fosse pro bem, né? Muito, né? Quanta coisa boa tinha no mundo acontecendo, não é? Pois é. Mas tem casos de golpistas que a própria polícia contra hackers, por exemplo, que são tão bem sucedidos no crime que eles acabam sendo contratados pela polícia e reduz a pena. Né? Aquele Prenda-me se puder. Olha, mais um filme. Gente, vocês sabem que agora eu adoro assistir. Legal. Esse Prenda-me se puder também é um filme baseado em fatos reais. E a pessoa passou a trabalhar pelo FBI. Depois de muito... Ele era piloto de avião, ele era advogado, ele era tudo. E era um rapaz de 17 anos. Tem muita coisa, né? Tem. E fala uma coisa, doutora. Você trouxe muito conteúdo pra gente, muito ensinamento, muita dica, muita coisa importante que eu acho que quem assistir, quem estiver ouvindo, puder compartilhar, recompartilhar, né? Essa conversa aqui para a família, para os amigos, é muito importante. Tem muita coisa, gente, o mundo tá doido, então você pode se prevenir e ajudar outras pessoas. Mas quem quiser te contatar, passou por uma situação dessa, ou até para compliance, tudo aí que você atua na área do direito, como é que te encontra? Vamos lá. Tem o meu Instagram, que é @GiselleCorreia_advogada. Tem o meu celular, que eu posso... A gente pode deixar aqui, é um celular comercial para atendimento? Sim, pode deixar. Se quiser... Tem um atendimento, eu não vou cobrar por isso, sendo bem sincera, porque eu tenho pena dessas pessoas que muitas vezes passa por uma situação como essa e quer tirar somente uma dúvida, podem me procurar. Que legal. Eu esclareço. Quem quiser me contratar para compliance, eu estou à disposição. Que ótimo. Ou para restituir um valor de golpe que sofreu contra banco, seja lá como for instituição financeira, pode me chamar que eu vou dar uma consulta completa. E se houver solução, com certeza eu vou dar para você. E se não tiver, eu vou ter a honestidade de dizer para você, eu sinto muito,
mas você vai ter que amargar essa perda. Legal. Então, olha, quem quiser contratar a doutora, a gente vai deixar aqui o arroba, o celular, e você pode entrar em contato, tirar suas dúvidas, e como a própria doutora disse, ela vai ser muito sincera, gente, dá ou não dá. Mas eu acho que com esse conteúdo aqui tem muita coisa que você já está se livrando. Então, gente, agradeço a oportunidade, agradeço ter conhecido a doutora. Muito obrigada. Foi ótima a nossa conversa. Eu adorei, muito obrigada. Muito obrigada. Esse podcast vai estar na produtora, no canal da Produtora 76, no Minha História. E se você tem interesse também em gravar seu conteúdo, compartilhar com outras pessoas, falar dos seus negócios, vem com a gente, só chamar a gente no arroba Produtora 76 Alphaville. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.